Boa tarde a todos. Quero, em nome da Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, dar as boas-vindas a todos e a quem está nos assistindo também pela transmissão pelo Face. Agradecer muito a presença dos palestrantes, o Edgar Ribeiro, o Eduardo Scott, o Zé Aurélio, e a coordenação aqui do Sérgio Lerrer, que ajudou a gente a incrementar bastante o ciclo de debates para esse ano. Esse é o quarto ano que nós estamos fazendo seguidos um ciclo de debates, que o objetivo principal é permitir que os gestores de restaurantes tenham a possibilidade e a facilidade de refletir um pouco sobre o momento, sobre questões que são do dia a dia e que nem sempre o cotidiano permite que seja uma reflexão, e que a gente possa, então, contribuir, de alguma forma, para que todos possam melhorar os seus instrumentos e ferramentas de gestão. Eu vou falar só um minuto da ANR, que é uma associação razoavelmente jovem. Ela acabou sendo transformada em nacional em 2007, e hoje a gente conta com mais de 400 marcas de restaurantes e redes de alimentação associadas, o que equivalem a mais de 8.200 estabelecimentos espalhados por todo o país. Espero que hoje os senhores todos tenham um bom evento de trabalho, de reflexão, e vou desejar a todos, então, bom trabalho. Eu passo a palavra para o Sérgio. Obrigado, Alberto. A ANR está de parabéns. Acredito que esses espaços atuais de debate como o de hoje faltam, né? É um mercado muito dinâmico e nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer um intercâmbio de ideias e experiências da maneira tão ágil como a gente gostaria. E a ANR aí sendo pioneira na transmissão ao vivo de um debate com painelistas de mercado, que eu chamo agora para compor a mesa, né? Hoje participando conosco desse debate sobre os desafios de operações de serviços de alimentação, de food service em shopping. Estão conosco aqui, chegando para sentar aqui do meu lado, o Eduardo Scott. O Eduardo, ele é diretor da Scott Consultoria. Aqui na outra cadeira do lado do Eduardo nós temos Edgar Ribeiro, que é da Arquitetura de Restaurantes. E temos ali mais na ponta o José Aurélio Lopes, que é diretor da Prex, né? São consultores, cada um com uma formação diferente, nutricionista, administrador, arquiteto, né? E que estão há muitos anos no mercado, montando várias operações. Eu acho que se for juntar os três, nós temos centenas de restaurantes que foram abertos, né, se não passando da casa do milhar, por muitos anos que eles têm de experiência aí de mercado, né? E a proposta hoje do debate é nós focarmos na questão de shopping, né, que hoje eu vi recentemente uma estatística, acho que era do Instituto Food Service, que falava sobre o ano passado, que comentava que no ano passado, como um todo, o mercado cresceu 7%. No entanto, que operações tradicionais tiveram uma pequena queda. Ou seja, sinalizou que tem um ingresso muito grande de novas operações do mercado, de novos empreendedores, que de alguma maneira estão se perguntando qual que é o caminho. É um restaurante na mobilidade, né, como hoje você tem no container, é de rua, é no shopping, né? E dentro do shopping, quais são os desafios, qual é o impacto no investimento, qual é o impacto na funcionalidade, na operação, o que tem de história de sucesso e de fracasso. E é isso que nós vamos hoje debater aqui. Então, dentro da dinâmica que nós estamos propondo para o dia, eu vou solicitar que cada um, até 10 minutos, faça um comentário, seu viés sobre esse tema, os desafios de uma operação em shopping, começando pelo Edgar Ribeiro, certo? Diretor da Arquitetura de Restaurantes. E todos eles têm uma experiência boa em vários nichos de mercado, refeições coletivas, hotelaria, restaurantes comerciais, mas hoje o nosso assunto é restaurante em shopping. Vamos lá, Edgar. Nós temos 30 anos nesse segmento de restaurantes, e em shopping representa algo em torno de 70% a 80% do nosso negócio. São mais de 600 projetos já implantados. Falar de shopping nos dias de hoje é bem interessante, porque é um segmento que precisa ser reinventado completamente. A gente pensar em shopping center, logo vou convidar todo mundo a usar um pouco a imaginação, né? Até trabalha com imaginação. Imagina os shopping centers, aqueles centros comerciais enormes, cheio de lojas de alimentação, uma praça de alimentação.
as pessoas buscando onde que elas vão se alimentar. O que vai fazer com que eu escolha uma loja ou outra, né? Isso quando há anos atrás, há 30 anos atrás, era mais fácil essa concorrência. Hoje em dia isso daí já está um pouco mais difícil, porque, como diz o Sérgio, a competição acaba sendo cada dia maior. Os restaurantes hoje estão cada dia mais entrando nos shoppings, e eles vêm num sistema de casual, onde eles abrangem um mix de produtos completamente diferente. Então, você não tem simplesmente aquele preocupado só com a refeição ou só com o lanche, né? Ele acaba abrangendo um mix de produto muito maior e ele acaba aproveitando muito melhor o seu custo operacional, que não é baixo. Normalmente quem tem shopping trabalha de segunda a segunda e são 3 turnos de trabalho. Então, é um custo bastante alto. Eu comentei com o Sérgio que ia falar sobre 2 cases que eu acho interessante, que ilustram um pouquinho do nosso trabalho de arquitetura pro segmento. Um deles é uma loja que estava no shopping Eldorado, aqui em São Paulo, um shopping muito bem localizado. E esse nosso cliente, que na época não era nosso cliente, ele tinha uma loja num andar normal, num dos principais andares do shopping. Para ele, a loja tinha 150 metros quadrados e a operação dele não estava indo bem. Ele estava com um custo muito alto, as contas não estavam fechando e ele foi convidado pela administração, sabendo da dificuldade dele, a se mudar. E eu convidaram ele para ir para o 2º subsolo do shopping, num custo por metro quadrado a metade do preço que ele pagava, e a área que ele iria ter à disposição dele também era metade, ou seja, ele tinha 1/4 do custo. E esse cliente, ele trabalha até hoje, com produtos voltados para atletas, esses complementos alimentares, whey protein, barras de cereais. Ao todo ele tinha algo em torno, tem 700 e poucos itens na loja dele. E ele mudou, porque nessa oferta, a vantagem que ele teria é que ele estaria indo para frente da Academia Fórmula. Ele, na época, ele ficou em dúvida se isso era um bom negócio, porque ele ia sair de uma via principal do shopping para ir para o 2º subsolo. E o faturamento dele simplesmente dobrou. Ou seja, ele foi para o 2º subsolo, porém a demanda dele estava na frente da Academia Fórmula, que você tem ali pessoas consumindo a partir das 7 horas da manhã até as 11 da noite. E o negócio dele acabou dando muito certo. E deu tanto deu certo que ele pegou, num canto da loja, ele montou uma área de sucos com valores nutricionais, esses sucos com vitaminados e saudáveis, e salgados também com a mesma linguagem. E esse cantinho dele, de uma loja que já estava indo muito bem, começou a representar 40% do faturamento dele. E era o caos ali. E foi aí que ele nos chamou. Falei assim, eu preciso melhorar porque eles estão me concedendo um espaço aqui onde eu vou colocar meia dúzia de lugares, mas eu não consigo atender porque tá tudo bagunçado. O que eu faço? E aí foi que nós identificamos que o caixa dele ficava no meio da operação. Essa parte operacional dele estava realmente um caos, então a gente dimensionou de uma forma, criando inclusive equipamentos novos, que nós criamos por isso que eu vou pedir um pouquinho da imaginação, eu acabei não trazendo fotos. Nós criamos uma geladeira horizontal, que ela funciona como um pass-through. Pass-through, o que é? Ela tem uma porta de um lado e uma porta do outro. E sobre ela nós criamos uma pista fria para ele colocar as polpas e produtos que eles tinham pré-preparados ali. E sobre essa pista tinha o tampo com dosadores e torneira para suco e para leite. Resumindo, organizamos aquela cozinha que antes tinha produtos jogados pelo chão, de uma forma extremamente, com todo o endereçamento que é necessário para uma operação ser eficiente, e isso daí fez com que ele quadriplicasse a produção dele de sucos e de salgados. E um outro detalhe importante foi que o caixa nós tiramos ele do meio e colocamos no lado extremo oposto. Em determinado momento ele solicitou para nós, e às vezes as pessoas não tomam esse cuidado, né? A intenção que você coloca no projeto, ela fica. O projeto ele é muito sensível ao que você, a intenção que você coloca ali.
Então ele colocou da seguinte maneira: pô, e se a gente colocasse um caixa na parte de sucos, porque quem quiser somente tomar um suco, um salgado, não necessita entrar na minha loja. Então parei um pouco, deixei ecoar um pouquinho isso que ele tinha acabado de falar para nós, e aí ele percebeu. Eu falei assim: você percebeu o que você falou? Você não quer que a pessoa entre na sua loja com 700 itens para serem consumidos, né? Então, já voltando atrás, nós fizemos o projeto realmente a pessoa, para pegar um suco, ele pega o suco no extremo esquerdo, caminha por toda a loja e paga no final para poder sair da loja. Então, shopping tem ponto. Primeira coisa, shopping tem ponto, sim. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas shopping tem ponto. É importante você saber onde você vai se localizar. Segundo, você tem que saber fazer a proporção, metragem quadrada que você vai utilizar com a demanda que você tem à sua disposição. E para isso tudo você precisa de consultorias, né? Pessoas como o Eduardo, como o Aurélio, como o meu escritório, que fazem esse tipo de trabalho, né? Para poder te auxiliar a fazer a boa escolha do ponto também e fazer a proporção. E quando são restaurantes com lugares, a proporção que você tem que ter de número de lugares com a área operacional também é fundamental. Porque se eu tiver um restaurante como tem algumas redes até americanas que estão entrando aqui, eu fui numa reunião semana passada, não vou citar o nome, mas um restaurante com mais de 400 lugares e a demanda não atende. Então 400 lugares significa um custo operacional muito alto. Então, para você fazer uma marca que você tem que multiplicar ela às vezes por 10, 50, a meta é muito alta, né? Você fazer esse crescimento, essa projeção toda, cada loja dentro de shopping tem que ser pensada. Ou seja, o modelo de loja em shopping não pode ser esse modelo estático, onde eu tenho um padrão de projeto arquitetônico e esse padrão eu uso para todas as lojas, né? Essa otimização de custo que no passado funcionou, hoje não funciona mais. Porque eu tenho clientes diferentes, eu tenho oportunidades diferentes em regiões diferentes. Então, de acordo com as regiões, até o cardápio é importante que você dê uma adequada. E indo para essa parte de cardápio, que eu acredito que aqui meus amigos vão falar um pouco mais do que eu também, existe uma tendência mundial, que não é de agora, né, de comida saudável e nutritiva, né? E se você fala em shopping, tem que ser comida saudável, nutritiva e rápida, porque senão a conta não fecha. Saudável, nutritiva, rápida e com custo-benefício adequado, né? Estamos falando de fórmulas de sucesso para um negócio. Se a gente conseguir adequar tudo isso ainda conseguir criar uma experiência em shopping center, tem que ter experiência sim. Eu tenho cases que faturam de 3 a 5 vezes mais do que os concorrentes de mesma área dentro de shopping, porque geram experiência. E a experiência vai inclusive nessa questão de custo, de você pagar e você falar assim: nossa, valeu cada centavo, quer dizer, recebi mais do que eu paguei, né? Essa conta tem que fechar. Então, você vê que há espaço para isso, né, Sérgio? Se você pensar, tem uma verdade que eu ouço há muitos anos, que preço é de 4º a 7º item que o consumidor observa antes de definir onde ele vai consumir, desde que vários itens estejam sendo abordados, né? Se eu estiver ganhando mais, eu posso mudar o local onde eu vou me alimentar. Então, assim, pensar numa ambientação verdadeira, com alma, que vai gerar uma experiência, vai fazer com que você também ganhe aliados e adapte ao seu restaurante. Acho que tá certo. Por enquanto tá bom, né? Não, tá tranquilo. Olha, eu queria inclusive lembrar quem está assistindo pela web, temos bastante gente, que podem enviar, se estiverem durante a exposição deles, depois do debate, perguntas, podem mandar, que eu estou aqui acompanhando, então, perguntas aí, o pessoal já, de alguma maneira, dando aí um alô, um abraço, Fernando Reis, João Vitor Basabe, enfim, estamos aqui, quem tiver pergunta pode mandar, que nós repassaremos aqui aos painelistas. Dando sequência, então, vou pedir para o Eduardo Scott fazer uma apresentação dele também sobre a questão do tema, qual a visão dele, para que nós, enfim, demos sequência no tema. Boa tarde a todos. Eu preparei na hora que o Sérgio convidou para vir fazer essa palestra, imaginei como abordar, né? Porque essa questão de operações em shopping
parece que a gente está falando de um universo único, né? E o que eu pensei, em termos de esquematizar o pensamento e de entender essas operações, é que, na verdade, as operações de shopping hoje, elas são diversas, né? Não tem uma operação em shopping, mas eu tenho diversas áreas dentro do shopping center e diversos modelos de operação, né? Desde shoppings hoje que operam, às vezes, com quiosques, feiras, eventos gastronômicos, coisas que são temporárias, até para trazer um tipo de demanda nova, se inserir dentro desse mercado, até as mais famosas e antigas praças de alimentação, que estão buscando se reinventar, dar uma nova cara, trazer novas operações, incluir a culinária mais saudável dentro dessa opção mais rápida, de ticket médio mais baixo, aos restaurantes à la carte, que são os tradicionais restaurantes de rua, que acabaram migrando recentemente para os shoppings com grande sucesso. Aqui em São Paulo a gente tem os shoppings Iguatemi, JK, vários outros shoppings trabalhando com grandes operações dentro de shopping center. Então, e os próprios quiosques, né, que são espaços reduzidos também de consumo de conveniência, às vezes um café, uma confeitaria, etc. Então, para a gente pensar no shopping, a gente não está falando de um tipo de operação em shopping, mas a gente está pensando em vários tipos de operação dentro de shopping center que são possíveis. E o que diferencia essas operações? Na verdade, elas têm custos de ocupação completamente diferentes e possibilidades de faturamento completamente diferentes, né? Se tem uma coisa que dentro do shopping center para a gente é a coisa mais determinante, acho que o Edgar colocou muito bem, é a questão do custo de ocupação, né? O custo de ocupação dentro do shopping, o aluguel, mais o condomínio, mais o fundo de comércio, é hoje aquela variável dentro de um plano de negócios ou dentro de uma comparação com uma loja de rua que muda totalmente o modelo de operação dentro do shopping center, né? O shopping center deve nos entregar e promete entregar fluxo, segurança, infraestrutura, estacionamento, uma série de coisas, mas isso se transfere para um custo de ocupação mais alto e que requer que você tenha um bom plano de negócio, uma boa conta e você entregue dentro da operação aquele giro esperado e aquele ticket médio esperado para que você consiga cobrir seus custos e ter o lucro que você precisa para pagar o investimento, né? Então, por isso a gente segmenta bem essas operações, porque elas têm características de contrato, características de custo de operação completamente diferentes, né? Então, um restaurante, que é um restaurante à la carte, tem um tipo de contrato e um custo por metro quadrado dentro do shopping. Uma loja de praça de alimentação tem outro custo de ocupação e um outro tipo de contrato dentro do shopping center, e os quiosques e as estruturas temporárias têm outro tipo de contrato dentro do shopping center. Isso daí faz com que a gente tenha que pensar essas operações de maneiras completamente diferentes, tá? O que a gente percebe hoje também é que várias marcas têm modelos de negócios que permitem que a gente opere em todos esses tipos de espaços, né? Então, eu tenho operações que me possibilitam trabalhar desde um restaurante à la carte com lugares sentados até um simples quiosque onde eu sirvo café e salgadinhos, e que a gente percebe hoje nos shoppings do Brasil inteiro. Uma outra coisa que é bastante importante para a gente, acho que vem um pouco nessa linha do que o Sérgio estava falando, do crescimento que foi verificado ano passado, mas o crescimento menos vigoroso das marcas tradicionais, também é uma renovação desse mercado de shopping center, que sofreu com a crise, como todos os outros mercados sofreram, e que buscam hoje atrair, através de um novo mix de operações, clientes novos para as praças de alimentação e para as suas áreas, né? Alguns shoppings que menos bem sucedidos com a questão comercial, dentro de moda, dentro de eletrodomésticos, dentro de home appliances, etc., optaram por crescer as suas operações de alimentos e bebidas como uma possibilidade de sair desse xadrez, desse tabuleiro que ficou um pouco complicado com a crise econômica em termos de retorno por metro quadrado que eles são obrigados a entregar para os seus investidores. Então, a alimentação também entrou para os shopping centers como uma possibilidade de aumento desses faturamentos e retornos do próprio empreendimento.
Outra questão que a gente coloca é que os desafios eles não se dão simplesmente na questão de eu montar esse modelo de negócios, mas eu tenho desafios bastante diferentes na implantação dessa operação. Então, a implantação dentro de um shopping não é uma implantação comum. Eu tenho mais níveis aí de pessoas e de, vamos dizer assim, de players, né, de pessoas que trabalham juntos, de esferas que vão pautar ou colocar as suas restrições para o meu empreendimento. Né? Eu tenho uma restrição já dada pelo próprio espaço, mas eu tenho grandes restrições do operador do shopping center com relação àquilo que eu posso fazer, como eu devo fazer, a que horas eu posso fazer, quando eu posso desenvolver, que jeito isso tem que ter. Então, o projeto dentro do shopping center, normalmente tem que ser aprovado pelo grupo, dentro dos padrões que estão lá. Não é simplesmente eu desenho a loja como eu faço uma loja de rua e faço aquilo que eu quero. Essas restrições são bastante grandes. Depois a gente tem restrições em termos de licença, né? Em termos das licenças de funcionamento, que vão depender sempre da condição que está o próprio empreendimento. E não é raro a gente ver shopping centers hoje que não tem todas as suas licenças tiradas, o que inviabiliza com que a gente tire as próprias licenças das operações dentro de shopping. Tá? Então isso daí também é necessário para a gente entender como é que funciona. E depois o custo dessa obra, que é uma obra que só pode acontecer à noite, em horários muito restritos e com regras muito restritas em termos de carga, descarga, entrada, saída, uso desse espaço, né? Inclusive também custos com relação à infraestrutura. Às vezes a gente pega lojas de shopping center que não tem a carga necessária que a gente precisa para fazer a implantação em termos de elétrica, as instalações de gás ou exaustão não dão as condições suficientes para a gente implantar aquilo que a gente quer. Então, a implantação dentro do shopping center é uma implantação que tem as suas características. Ela não é nem melhor nem pior que uma implantação na rua, mas tem as características que a gente precisa entender e que tem lá uma série de aspectos que a gente precisa analisar antes de tomar a decisão de implantar alguma coisa dentro do shopping. Dentro do shopping, exatamente. E não. Depois dessa implantação, a gente tem os desafios de operação. Então, como o próprio Edgar falou, a operação dentro do shopping ela requer que eu abra 3 turnos, praticamente, que abra de segunda a segunda, sujeito aos horários que a gente acorda no contrato com o shopping center, e o que às vezes nem sempre você tem demanda em todo o tempo que eles exigem que você está aberto. Então, você está lá aberto, muitas vezes você não tem a demanda. Tem demanda em horários bastante concentrados, mas você precisa manter aquela operação rodando em dias e horários que talvez não fossem interessantes para você, mas o contrato te obriga. Depois, com relação a espaço, o espaço no shopping é um espaço reduzido. Fazer uma cozinha, um estoque, uma área de armazenagem, uma câmara frigorífica dentro do shopping center, para quem conhece uma loja, uma operação, sabe que é um quebra-cabeças quase que impossível da gente conseguir. A gente também quer fazer isso dentro do mínimo espaço possível, porque o espaço é bastante caro, né, para a gente operar. Então a gente quer maximizar. Depois, todas as regras para suprimento dessa loja, né? Então, eu tenho horários fixos para levar coisa, sair coisa, a maneira como isso, por que doca tem que entrar, que horário tem que entrar, que maneira que isso tem que chegar até a loja. Não é tão simples como uma loja de rua. O shopping center tem as suas restrições. E depois, por último, questões aí de fiscalização, de faturamento, coisas que o próprio shopping center exige, né? Entre outras questões importantes. E, por último, aí o que seria interessante é colocar que todas esses custos ou essas restrições, sejam elas do caráter da implantação ou do caráter da própria operação, elas têm que se juntar, né, num modelo econômico que seja sustentável e que dê o retorno esperado. E isso é que eu acho que é a parte mais bonita do negócio, mas também o maior desafio de entender como isso tudo se combina,
né? Com todos esses desafios que a gente vê, e ainda é capaz de entregar um excelente resultado para muitas operações que conseguem entender essas interações, que conseguem construir os seus modelos dentro desses ambientes que, sem dúvida, hoje atraem um público muito grande, entregam fluxo, entregam infraestrutura e tem a preferência de grande parte da população como um lugar de consumo por várias questões, entre elas as questões de segurança e de praticidade de estacionamento, etc. Mas combinar tudo isso para conseguir ter um resultado econômico satisfatório e desenvolver um modelo que seja vencedor dentro do shopping center não é exatamente uma coisa corriqueira, né? As pessoas que fizeram essa transição de lojas de rua para lojas de shopping center podem contar um pouquinho para a gente, né, que eu acho que é interessante. A gente tem vários grupos que fizeram isso, como eles fizeram. Temos outros grupos que já nasceram dentro do shopping center, então os modelos já foram desenvolvidos para isso. Mas muita gente que está na rua e quer migrar para dentro do shopping acaba aprendendo como construir esse modelo e ter uma fórmula vencedora. Legal. Estão chegando já algumas perguntas aqui que já na sequência eu já vou fazer. E até uma reflexão que eu já antecipo, eu, enfim, frequento muito shoppings de outras capitais, fora São Paulo, e me parece que cada vez mais as praças de alimentação são responsáveis pelo tráfego do shopping, né? Se antes ela era alguma coisa a mais, né, você entra em alguns shoppings e você vê os corredores com pouca gente e a praça de alimentação com bastante gente, né? Então, cada vez mais eu acho que fortalece também para o empreendedor de food service essa posição, a importância dele para o shopping, né? De constituir uma boa praça de alimentação, porque sem tráfego não adianta nada, né? Então, e a praça de alimentação tem tudo para ser uma das principais geradoras de tráfego atualmente. Agora, dentro dessa rodada inicial, peço então para o José Aurélio fazer um contexto aí sobre como ele vê as operações em shopping e os desafios. Já falaram tudo, né? Não sobrou nada para falar aqui. Você é mais experiente, né? Você tem mais bagagem. Tem que inventar agora, né? Bom, um restaurante para entrar no shopping, ele, claro, que tem que ter uma arquitetura criativa, que nem o Edgar falou, mas só a arquitetura criativa não adianta. Ele tem que ter também uma instalação que preste lá dentro, para que dê uma produção boa, mas também isso só não adianta. Ele tem que ter um espírito que está no produto. Ele tem que ter uma ética de comportamento, tem que ter integridade, porque quem tem ética e integridade como empresa dura mais, né? E aí você consegue fazer a experiência do cliente, a atenção que se dá ao atendimento do cliente. E nesse atendimento do cliente tem o tráfego, que o Edgar até exemplificou bem aqui, tem o produto que você tem que dar ao cliente. A tendência hoje, quase 90%, é um produto com toque de chefe, porque os produtos simplórios já estão desgastados, não tem mais o que fazer. Então dá um toque de chefe. Se você tem uma preparação local, é melhor ainda, porque isso transmite mais frescor e é uma coisa boa. Outra coisa interessante é estudar um valor honesto pelo produto e serviço que você está fazendo. Não precisa ser caro, não precisa ser barato, mas pelo menos honesto, que passe o valor correto do conjunto ao cliente, né? E dentro disso daí tem uma outra parte do trabalho que é meio invisível, que o Eduardo falou um pouco, que são os controles, a higiene, a política de RH e compras, né? Se você compra um bom produto, você tem um controle de fluxo, você tem uma boa política de RH, você tem uma empresa que já pode entrar num shopping. No estudo que nós fizemos em shopping, nós chegamos a uma conclusão que tinham dois tipos de clientes: os clientes que vão todo dia e os clientes que vão eventualmente. Claro que tem um monte de intermediários, né? Mas separamos essas extremidades. Os que vão todo dia, eles precisam ter uma oferta diária diferente, porque quando o público passa a ser fixo, a oferta tem que ser rotativa.
E quando a oferta fica fixa no shopping, sempre fixa, parada, falta opção naquela loja para o cliente que vai diariamente. Então, se tiver um prato do dia, sugestão do chefe, alguma coisa desse tipo, sempre facilita a vida de quem vai lá no shopping. E quem vai eventualmente quer alguma coisa especial para comer, que eles notam não é só preço, o valor tem que ser bom, mas o que ele vai comer é uma coisa que ele não comeria em outro lugar com tanta facilidade. E ele come lá no shopping, e isso é uma fonte de atração. A forma de vender comida no shopping pode ser por cardápio fixo, que é um à la carte, pode ser por vitrine, que é quando é um café que trabalha com vitrine, pode ser por buffet, pode ser on demand, que nem as massas que são preparadas na hora, e pode ser um misto de alguma coisa, ou de duas coisas dessas, fazem isso. De tudo que a gente tem notado, o mais crítico ultimamente tem sido os buffets de hora de almoço. O buffet ele tem um desperdício natural de uns 10 quilos, mais ou menos, quando é a refeição completa. E se ele não tem uma demanda de até 150 refeições por dia, ele não se paga. Ele fica pendurado nessa perda. Então, quem for fazer um restaurante de buffet em shopping, ou em qualquer lugar, não é só shopping, isso é em qualquer lugar, o mínimo que tem que ter é uma demanda de 150. A partir de 200 está ótimo, quando é 300 é maravilhoso, tá certo? Então essa é a conta de fazer isso. O que se deve evitar atualmente, que a gente procura evitar, é os temperos industrializados, os temperos químicos, o glutamato monossódico, que está nos produtos industrializados, nos cremes, nos caldos, enfim, tudo nos extratos, tudo que vai para facilitar a vida do operador, deve ser evitado porque ele incomoda a vida do consumidor. O glutamato, cientificamente, não faz mal nenhum. Ele só dá umas pequenas perturbações de 20 minutos. Para algumas pessoas é náusea, para outros é dor de cabeça, para outros é enjoo, para outros é uma indisposição no esôfago, dá sonolência depois do almoço para outros. Bom, ou dá tudo junto para um só, né? Depende do lugar. Então, todo mundo no shopping usando isso vai dar algum problema e ninguém aguenta mais o tempero de shopping, que está meio famoso por causa da química embarcada. A química é para facilitar a vida do operador, porque o empreendedor acredita que o operador é muito burro para todo dia fazer o negócio temperado. E ele fica burro, porque ele todo dia vai usar o químico, né? Então ele acaba ficando isso. Então eles se complementam aí, enfim. Mas se puder evitar os corantes, os alergênicos, aspartame, acesulfame, xilitol, enfim, tudo que puder evitar, o consumidor agradece e ele nem sabe por que retorna, mas ele retorna. Falta de manutenção também é um negócio que complica a operação. Falta de atenção. Um dos luxos do futuro vai ser a atenção com o que o cliente quer. Às vezes a gente está falando e eles não estão ouvindo o que a gente está fazendo de pedido. Isso é comum, né? Então, um luxo do shopping, se vocês querem treinar mesmo, é fazer o pessoal que atende ter atenção. Porque ninguém presta atenção. Nem a gente, às vezes, neles, nem eles na gente. Mas a atenção é uma coisa boa. E os controles ou os descontroles são muito perigosos numa operação. A gente falou já dos controles. Quando você nota já uma certa falta de higiene na operação, já é o primeiro índice que já tem descontrole geral no fluxo de alimentos que está chegando na loja, conservando, saindo. Quando dá esse descontrole, é difícil depois de arrumar a operação, aí dá problema, né? Então, esse tipo de comportamento de loja é que a gente faz olhando as vendas. Tem lugares que as vendas crescem e a pessoa está mexendo no cardápio. Tem lugares que as vendas param. Aí você tem que olhar o seu cardápio, olhar o custo do seu preço e olhar o seu pessoal. Quando as vendas caem e o lucro some, aí você tem que olhar tudo, inclusive os controles. Os controles são sempre as coisas mais difíceis de ter, porque elas são invisíveis.
Você não vê um controle no prato, você não vê no atendimento, mas lá dentro essa parte invisível ela é muito forte e ela tem que ter uma preocupação muito grande e profissionalmente nunca pode deixar de ser vista. O problema do controle é que não dá para... ele custa alguma coisa, mas não se sabe quanto que ele recupera para a empresa, mas ele custa. Então, quando às vezes fala de custo, a primeira coisa que corta é o controle. E quando corta o controle, abre o buraco, e aí só vai abrindo buraco. Né? Tem também o cliente nosso. Né? O cliente, agora está na moda falar de millennials, né? Os caras que nasceram a partir de 1990, 95, eles estão com 22 a 25 anos. E os millennials, eles são clientes nossos, mas também eles são funcionários. A maioria dos funcionários de shopping são millennials. E como funcionários millennials, o que eles mais querem é reconhecimento. E não ser tratado como mais um número lá dentro. Então, eles querem ser alguém lá dentro. Eles buscam isso. Os millennials, eles são uma geração como as outras anteriores. Também gerações que faz besteira, acerta, erra, faz tudo igual. Então, tinha os baby boomers, depois veio a geração Y, depois veio a geração Z, e agora vem os millennials. Então, fazem esse conjunto que é cliente no shopping. Esse conjunto fica maluco pelas oportunidades que tem, e eles criam um tipo moderno de consumidor, que é o consumidor líquido. Os americanos agora têm um monte de livros sobre fluid consumer, que é um cara líquido. E é uma mistura de tudo, que não dá para você pegar ele vaza por um buraquinho qualquer. Ele some. E os fluid consumers somos todos nós. E fazemos que somos fiéis, mas não somos dissimulados. E os fluid consumers foram divididos cientificamente em 3 categorias. Os normais, que é uma porcentagem pequena, os espertinhos, que é uma porcentagem grande, e os sem noção, são os que tomam decisão. Quando você faz os 3, dá o fluid consumer. Então, esse é o conjunto que a gente tem que trabalhar no shopping. Sempre, agora eu vou fazer propaganda de consultor, sempre é bom contratar um consultor, uma empresa, porque ele é uma visão externa à cadeia de comando. A cadeia de comando, ela força o normal, a cadeia de comando odeia uma novidade verdadeira. Ela dá uma mudadinha numa coisa ou outra para dizer que mudou, mas não mudou nada. Ela faz mais do mesmo sem mudar nada. E é uma visão externa que é sempre necessária para não competir, mas para auxiliar a cadeia de comando nas decisões. Né? Então, o consultor, nessa ocasião, ele é o cara que cuida da novidade, ele que vai ficar com a culpa se não der certo, tá certo? É para isso que ele é contratado, porque todas as coisas de risco é o consultor que vai ter que arcar. Né? Quando você quer renovar a clientela, novos produtos, você usa o consultor. O consultor é o seu melhor parceiro na mudança. Depois que acabou a mudança, ele não é gerente, ele não opera, ele não faz, cai fora. Então, você vai mudar, use um consultor. Acabou a mudança, para com o consultor. O consultor é uma pessoa que vê o mercado, ele monitora a atividade, como é que está indo. Nós recebemos press release de tudo quanto é lugar do mundo, que está acontecendo de novidade, estão fazendo. Estudamos as tendências de uma forma diferente e propomos as soluções mais atualizadas para que cada empresa utilize essa solução no seu negócio. E eu tendo feito a minha propaganda, acho que eu encerro aqui, tá certo? Não só minha, como dos 3 grupos. Alguns comentários aí que estão chegando, a Gisele Primila, que é a Nutri também, ela falando, de fato, Zé Aurélio, deixei de frequentar alguns restaurantes em shoppings por causa do atendimento fraco, né? Porque às vezes o pessoal pensa que montar operação em shopping pode não dar a atenção necessária para o atendimento, que não é o fato principal. Tem o José Vitor Bazap que falou, saiu hoje na revista Meio Mensagem que os bares e restaurantes são as principais fontes de consumo dos millennials e preferem pagar com cartões de débito e crédito. E até, olha, aqui, agora a pergunta já subiu, mas vamos falar de memória, José Carlos Reis, né? Pergunta para os 3 aí se essa questão hoje de você pré-preparar de forma congelada, né? Acho que pelo processo sous vide, enfim, reavivar a comida, se isso permite usar espaços menores. Sim.
pode desenvolver um pouco mais. Um dos temas que eu tinha colocado é justamente isso. Mais pertinho do microfone, Edgar. Tecnologia é algo fundamental e faz a diferença para você poder atender de forma ágil e de acordo com os dias de hoje. Porém, a tecnologia tem que ser feita de uma maneira em que você não perca o frescor. Acho que o Zé Aurélio até pode discutir até um pouco mais do que isso, mas é uma preocupação que a gente tem realmente ao projetar. É importante utilizar a tecnologia? Sim, é fundamental utilizar. No mundo inteiro se utiliza a tecnologia porque os métodos antigos de pré-preparo tiram muito do sabor da comida, e o brasileiro é muito sensível porque nós temos uma gastronomia, uma alimentação muito rica, muito farta. Então é muito diferente você comparar o mercado, por mais que a gente vá, eu, Zé Aurélio, por mais que a gente viaja muito para fora pesquisando, acredito que o Eduardo também, o mercado americano, o hábito alimentar é completamente diferente do europeu, e do brasileiro nem se fala. Acho que nós somos afortunados pela diversidade, pela variedade, pela qualidade de produto. E quem primar por frescor, ainda mais nos dias de hoje, onde é uma tendência de comida saudável e nutritiva, vai sair na frente. Então, assim, a tal da crise que existe nesses mercados, além de estar entrando marcas novas, restaurantes novos, está havendo uma mudança muito grande, que é, como bem disse o Zé Aurélio agora há pouco, utilizar os chefes, os grandes chefes, para você se reinventar o tempo inteiro. Você tem exemplo do Rodrigo Oliveira, que gosto bastante dele. Foi outro dia numa palestra dele, ele falou uma frase para mim que é perfeitamente encaixada nos dias de hoje. A consciência de sustentabilidade está também no desperdício de alimentos. E hoje, com o nível de conhecimento desses chefes de tecnologia e de alta gastronomia, eles conseguem transformar o ordinário no extraordinário. Palavras do Rodrigo Oliveira que eu achei que é perfeita. Como eles conseguem isso? Com tecnologia, com conhecimento. Então é fundamental, sim, o sistema de resfriamento mais feito, ou o sistema de sous vide. Acredito que o Zé pode, de repente, discorrer um pouquinho. Assim, olha, também. Varia de lugar para lugar, né? E de geração para geração. Os millennials, que também são conhecidos como boca de cabra, comem qualquer negócio, né? Então a gente fica caprichando, eles não estão nem aí. Se fizer bem feito o congelado e servir, é uma boa alternativa. Agora, essa técnica de fazer isso bem feito todo dia, ela é muito profissional. Ela não é facinha. Às vezes, em alguns lugares, em algumas condições, é melhor trabalhar com fresco. Em condições especiais de padronização, então trabalha com supergelado, que é mais rápido a repreparação e trabalho. As grandes cadeias, elas são atraídas pelo congelado porque é uma forma de padronizar o produto. Aqui em São Paulo, no Rio, Recife, Bahia, todo lugar é o mesmo produto, porque eles partem para o congelado e do congelado eles saem para reaquecer e servir. Quando você começa, talvez não seja necessário, quando é um operador independente, né? Mas é sempre bom. Os mais antigos, que nem eu, né? Eles sabem a diferença entre congelado e não congelado. Os mais modernos não sabem essa diferença. Então, eu não acredito que o mercado futuro vai ter uma grande diferença. Só que quando trabalha com fresco, você consegue responsabilizar internamente o funcionário. Se a salada saiu ruim, você sabe o nome do cara que fez a salada e ele melhora no outro dia. Se a salada ficou ruim por congelamento, você não sabe, a culpa não é dele, ele está lá para preparar e soltar, ele não tem culpa. Então não tem aquela ligação de responsabilidade de fazer na hora com o cliente, que também é importante. Acho que é interessante colocar também que a gente tem o meio do caminho, né? Que é aquele que não é feito na hora, isso, mas que a gente tem, também não é o congelado. As tecnologias hoje, elas ajudam muito com relação a isso, que é o quê? Conseguir a padronização, aumentar o que a gente chama aí de vida de prateleira do produto, né? O shelf life do produto, para que a gente tenha menos perda, mas mantendo as características de frescor dele. Então a gente tem algumas tecnologias hoje que evitam o congelamento, aumentam muito a vida útil do produto
e garantem padronização, né? Que eu acho que a maior questão das redes, de fato, e quem está no esquema de rede, e a gente conhece poucos operadores que têm a capacidade de não trabalhar com produtos padronizados em rede e repetir o resultado final em qualquer lugar que ele esteja, né, é justamente conseguir a padronização, para que esse operador que está lá na ponta, que na verdade muitas vezes não é um operador ou cozinheiro, etc., não é uma pessoa qualificada, que passou por uma escola, que tenha alta gastronomia, mas é uma pessoa, como você falou, Zé, o millennial, aquela pessoa que está ali como emprego temporário muitas vezes, não teve essa qualificação, que ele consiga fazer o preparo daquela comida e atinja o mesmo resultado que todas as outras lojas desse operador têm. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que não é necessário congelar, mas o food service hoje é uma indústria importante que é capaz de entregar produtos de qualidade, pré-processados, frescos, como legumes já preparados, como frutas já cortadas, como carnes já porcionadas, mas frescas e não congeladas. E eu mesmo posso trabalhar isso dentro de técnicas do sous vide, em técnicas mais modernas que a gente tem, que eu aumento a vida útil desse produto, consigo distribuir para as minhas unidades e não tenho necessariamente que partir para o congelamento. Em outros casos, o congelamento ele é perfeitamente aceitável, porque ele não muda em quase nada o resultado final do produto ou as características, mas a gente vê muito o congelamento ele maltrata muito frutas, verduras, legumes, né, que são coisas que que perdem as suas características na hora da gente preparar e que dão na verdade essa coisa do frescor. A parte de molhos e proteínas são muitas vezes, principalmente as proteínas não, os frutos do mar, né, eles aguentam muito mais esse processo da refrigeração, do congelamento, do que outros ingredientes. Então, acho que o que seria interessante é sempre pensar numa operação para reduzir o problema do desperdício, que representa sempre em custo, que é o lugar que eu mais vejo, qual que é a melhor tecnologia para cada parte do seu cardápio. Né? E também desenvolver cardápios que permitam que você tenha características de frescor e, ao mesmo tempo, possa se utilizar dessas tecnologias sem uma perda de sabor, de textura e dessa experiência do saudável lá na ponta. Né? A engenharia de cardápio, nesse sentido, eu acho que é o principal fator aí para a gente, que depois vai determinar tudo isso que a gente está falando, criar cardápios que atendam às características de cada operação e que atendam, inclusive, nesse sentido, da cadeia de suprimento que ela tem que ter. Porque se eu imagino uma rede que tem hoje 200, 300 lojas em torno do Brasil, tem como eu conseguir padrão nessa rede só com produtos frescos. Eu tenho que encaixar aí no meio alguns pré-preparos, algumas coisas que vão garantir que a pessoa vá numa operação no shopping em Manaus e venha aqui, ou sei lá, em Porto Alegre, e ela tem o mesmo produto. E a gente tem essas operações aí no mercado e elas têm que entregar um produto de qualidade. Então, essa é talvez a grande dificuldade. E o grande quebra-cabeça, que aí eu acho que o consultor ajuda sim a resolver, né? Como é que eu compreendo essa minha operação, como é que eu melhoro, né? A gente normalmente, quando a gente trabalha com gestão, a primeira parte de um trabalho de um consultor de gestão é fazer um diagnóstico, assim como se eu pusesse aquela operação numa forma e falasse, olha, esse número aqui está errado, né? Então a gente tem lá padrões de número, de custos, porcentagens. E a primeira coisa que a gente faz é levantar esses números. Quando a gente percebe ali que tem uma febre em algum desses números, que algum deles está fora do lugar, é onde a gente começa a esmiuçar. E aí o número só não adianta. Aí a gente tem que partir para dentro da operação e entender, né? Vai entrar no estoque, vai entrar na câmara, vai conversar com o funcionário, vai ver o que sobra, vai ver como é que isso é controlado, os formulários, para que a gente possa sair com alguma solução. Então, na verdade, e eu acho que dentro do shopping isso é bastante forte. Os volumes que a gente tem, né, que esse é um problema que a gente tem, volumes muito altos que o shopping center tem que atender, reduzidos espaços de armazenamento, então eu tenho que estar repondo o tempo inteiro e conseguir a padronização com custo baixo.
Essa questão do que a gente vê o mercado que está prosperando, aparentemente, justamente é da alimentação mais fresca, a comida mais saudável. A gente vê, eu acompanho redes regionais que tinham até 1 ano e meio atrás, 2 anos, 20 lojas, estão com 70 lojas, hoje que tinha 10, está com 30, está com 20, enfim. Vejo esse mercado prosperando, né? Me parece um desafio conseguir levar esse perfil para dentro do shopping, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo os shoppings, digamos assim, na hora do meio-dia, sendo uma grande opção, né, para quem trabalha e quer comer rápido, né? Shopping em termos de praça de alimentação, é meio que uma repetição, mas é um espaço de comida rápida, né? E sendo um espaço de comida rápida, né, e indo para o saudável, me parece que isso também tende a levar a uma necessidade de diversificar, às vezes, os cardápios, né? Porque a comida rápida ela foi feita pelas redes, o franchising, para, de alguma maneira, você poder apresentar o mesmo padrão em qualquer lugar onde você esteja, né? Por outro lado, quando você fideliza o público, são as mesmas pessoas que frequentam aquele shopping todo dia, porque até tem shoppings que tem torres, né? As pessoas querem dar uma variada, né? E, às vezes, os cardápios fixos também me parecem que, às vezes, estressam um pouco, também não dá tanta opção assim, né? Eu acho que as redes estão pressionadas por achar soluções que possam ter o público frequentando mais vezes, de maneira mais frequente, ter o mesmo ticket daquela pessoa várias vezes dentro do mês. Aquilo que mais ou menos eu estava tentando falar agora há pouco, falando de grandes chefes. Essa renovação tem que ter. Nesse segmento, acredito que vai ser reinventado. O sistema de franquia ele tem que ser reinventado. Nós estamos num país continental, onde o hábito alimentar em Manaus é diferente do hábito de São Paulo, onde eu tenho uma oferta de produtos em Manaus diferente da oferta de produtos que eu tenho em São Paulo. Existe sazonalidade, existe custo de matéria-prima, que faz com que, na média, você acaba fazendo com que seu negócio, a conta também não feche, porque você é obrigado a estar trazendo produto congelado ou refrigerado de outros estados. Então essa logística sai cara também. Então tem um trabalho aqui em São Paulo que quem está fazendo, que eu acho perfeito, é o Salvatore Eloy junto com com Paulo Barros. Eles montaram uma Mama Osteria que fica aqui no Mama Osteria. A Mama Osteria. Que fica aqui no Itaí. Bem próximo. Bem próximo daqui. E o Salvatore também fala isso. Ele fala assim, o que eu descobri é que a cozinha italiana em São Paulo é uma cozinha acomodada. Ele falou, sem criticar as cantinas, porque, como ele diz, ele também gosta de cantina, todos gostamos, mas estamos em 2017, onde a realidade é que o hábito alimentar nosso, no dia a dia de hoje, já alterou. Né? Eu tenho um filho de 7 anos e meio e tenho um outro de 2 anos e meio. Então, eu observo eles que o hábito alimentar deles é extremamente mais saudável do que o meu. E, por exemplo, eles não tomam refrigerante, nem eles, nem os amigos deles. E não esse ano, no ano passado, eu fui no NRA em Chicago, e o stand que mais me chamou a atenção foi o da Coca-Cola. 3/4 do stand da Coca-Cola ligados em tendência tendências e novidades, que são chás, águas saborizadas. Quando eu digo água, não tem gás, águas com um sabor muito suave, chás, sucos, tipo suco verde, suco de banana, suco de açaí, uma área enorme destinada a isso. E a Coca-Cola sabe, com certeza, que nos próximos 10 anos refrigerante praticamente ele não vai vender mais. Então, assim, é um caminho inevitável. E se as redes não prestarem atenção nisso e não se reinventarem, vou voltar para o Salvatore Eloy. Ele montou um restaurante utilizando conhecimento de alta gastronomia. Ele é um chefe de altíssima gastronomia, faz ano, né? Inclusive, ele tem um Loy, que é um excelente restaurante, mas o ticket médio é muito mais alto. Então, ele fez um restaurante que o ticket médio é algo em torno de R$120, que para o padrão de comida ali, com vinho, né? É um padrão de comida muito boa, então a conta fecha. Ele vive lotado, almoço e jantar todos os dias. Então, por exemplo, se ele resolve entrar nos shoppings, redes como um La Pasta Gialla, acaba. Porque ele está parado no tempo. Vamos falar o cardápio dele não muda. Né? O tipo de serviço, como diz o meu amigo Zé Aurélio, é antiquado, não combina, você não paga, você não fecha a conta. Então, esse tipo de rede, se não se reinventar,
vai fechar. Tem que fazer uma releitura dos cardápios. Uma releitura. E os chefes, quando a gente fala dos chefes, esses nomes, não é para ter nome simplesmente para assinar cardápio, não. São chefes que vão te auxiliar a utilizar uma barriga, como diz o Rodrigo Oliveira, e transformar ela num produto com qualidade nutricional, com sabor e com custo baixo, como ele disse, custa R$10 o quilo de uma barriga. Então, assim, usar inteligência para você fazer do seu negócio algo viável. E o frescor é fundamental. Então, assim, como diz o Eduardo e o próprio Zé Aurélio, a comida, quanto mais fresca, melhor. Com congelado o mínimo possível. Existe espaço, sim, principalmente para a parte dos pescados, mas para alguns outros itens, pelo hábito alimentar do brasileiro, não cabe. Se você quiser crescer, você tem que seguir essa tendência, que é uma realidade. Eu acho que a gastronomia... Deixa eu falar só um negocinho. Tem os fornecedores, eu estou trabalhando com padarias, é assim. Eu quero fazer sonho. Tem uma farinha para sonho. Você já compra a farinha, bate, porque o seu funcionário é muito burro, ele não é treinado a fazer sonho, ele já recebe o sonho. Tá. Agora tem o recheio do sonho. O recheio do sonho é outro pozinho que ele recebe, bate, e aí todos os sonhos são iguais. Todos os produtos fornecidos não é para o cliente. É uma sutileza. É para facilitar a vida do seu operador. Para que ele opere com o mínimo esforço. Porque a padaria não vai. E ele não sabe que a padaria não vai. Ele trabalha. Quando você pede uma mudança, ele fala, não, mas o cara não vai saber. Mas o cara fazendo 2, 3 vezes, 5 vezes, ele está treinado. Mas não faz. Então vocês comem. Quem faz diferente começa a se notabilizar até, né? Porque faz diferente. Essa sutileza do produto não voltado ao cliente, porque o foco é o cliente, não é a facilidade de operação, não é só o controle econômico, não, é o cliente. Se você não atingir o cliente, todo o resto é inútil, né? Então esse é o primeiro foco e está nessa tendência. Mas a gente precisa lembrar, assim, eu concordo com você com relação às coisas prontas, essa cadeia de food service que existe, etc. A gente precisa lembrar que nós estamos num mercado especialmente que tem mão de obra, apesar do que a gente escuta, mesmo aqui em São Paulo, as pessoas reclamando da falta de mão de obra qualificada para operar, etc. Mas a gente ainda consegue achar uma mão de obra qualificada para a operação dessas restaurantes, padarias, disso tudo que a gente está falando, né? Eu acho que muito do food service, o que ele vende, não é só a solução para o operador, mas é essa questão também de simplificar o preparo para uma mão de obra que talvez não seja qualificada, que não saiba fazer um sonho de fermentação natural, que não consiga fazer um creme pâtissier a partir de ovo, baunilha e leite. Ele precisa um pozinho porque é o pozinho que ele sabe efetivamente trabalhar. E isso nutre uma parte grande aí do mercado que ainda tem, mesmo na cidade de São Paulo, para várias operações, onde você tem essa restrição. Sim, democratizou. Então, vamos dizer que a industrialização democratizou a alimentação. Né? Exatamente. A gastronomia. São Paulo é um pouco diferente. Essa gastronomia mais sofisticada do operador que sabe preparar, do cara que sabe fazer uma fermentação natural, que sabe fazer um creme pâtissier do começo, não cabe em qualquer tipo de operação. Então, acho que a gente precisa talvez segmentar, inclusive, né? Que mercado que a gente está, que região que a gente está. Mas segmentar é muito importante para a gente entender que segmento do mercado que a gente está atendendo e que custo que a gente tem que entregar. Porque algumas operações, dependendo do custo que você tem, você não consegue integrar, não fecha a conta e todo mundo precisa comer, né? A pessoa que pode pagar 10 e a pessoa que pode pagar 120. Agora, outro ponto que eu acho é que também na gastronomia ou na alimentação a gente não foge dos grandes dilemas sociológicos hoje, né? Que assim, as mudanças são muito rápidas. Então, se você não reagir rápido às mudanças sociológicas, aos hábitos que elas acontecem muito rápido, a alimentação é só um sintoma dessa mudança, né? Ela é um dos aspectos dessa mudança sociológica. Então, a gente tem que mudar rápido também, porque a sociedade está mudando muito rápido. E a outra coisa que eu acho que a gente estava falando de adaptar coisas locais às redes, vem um pouco numa assim, consonância com o conceito que é do global, né? Que é uma coisa que é muito falada, que é o global mais local.
Então, eu acho que os cardápios e as operações que têm operações em vários lugares devem levar isso em consideração. Eu tenho lá uma matriz de cardápio que leva e que dá a possibilidade ao operador bem treinado e instruído de trazer a regionalidade para o cardápio dele. Fundamental. Né? Então, assim, que é uma coisa que para a franquia grita no ouvido, né? Fala assim, Mas eu vou deixar meu franqueado escolher alguns produtos, porque esses produtos atendem o mercado dele. Mas eu acho que, na verdade, nós vamos chegar num ponto que é isso mesmo. Dá mais O trabalho. franqueado vai ter que ter uma possibilidade de colocar no mix de produto dele algumas coisas que não necessariamente estão no país inteiro. Claro. Né? Bom, Você É vai verdade, ter que criar é verdade. isso. Não precisa, na verdade, acho que o custo operacional de quem é o master franqueado, ele vai mudar. Porém, a médio e longo prazo, ele vai colher mais retorno do que... Ele vai ter que investir, na verdade, um pouco mais. Porque, óbvio, você vai ter vários modelos, não só de cozinha, de gastronomia, mas de arquitetura, de tudo tem que se adaptar ao local. Esse é o Agora, mercado para o consultor, né? Instruir os franqueados. E para né? eles, qual que é a dificuldade, acredito? É muito mais fácil, né? Eu monto um modelo, eu reproduzo 400 vezes, só que num país continental como o nosso, com uma variedade cultural tão grande, não cabe mais. E como hoje a explosão de consumo é enorme, se você não se adequar, você perde o mercado. Então, lógico que essa mudança começa aqui, né, nos grandes centros, tipo São Paulo, uma grande capital, e aí ela vai irradiando, uma hora vai chegar, mas é no pouco a pouco. Do ponto de vista, Edgar, você que é arquiteto, do ponto de vista para quem está começando a empreender ou vai empreender, quer expandir, do ponto de vista de risco, do ponto de vista de custo de obra, qual hoje o comparativo entre você abrir na rua ou você abrir no shopping? Depende do quanto capital você tem para investir no negócio. Assim, ao longo desses anos, meus clientes que têm maior número de lojas e que crescem mais, eles estão dentro de shopping. Então, assim, começaram marcas conosco que hoje tem 300 lojas, outros têm 50 lojas, outros preferem ter as lojas próprias, não são franqueadas, são lojas, tenho 10 ou 15 lojas minhas, porém essas 10, 15 lojas faturam o equivalente a uma franquia a 5 vezes esse número. Então, por quê? Porque o cuidado dele com a central dele é diferente, ele cuida de todos esses aspectos que a gente está falando, então o retorno dele é muito maior. Então, assim, depende muito do capital, porque o custo operacional em shopping é bastante alto. A competição dentro do shopping está cada dia mais profissional, cada dia mais eles estão nos contratando e contratando a outros consultores para poderem competir melhor. Que até me parece que, principalmente os restaurantes, aqueles que não são tão comida rápida, que tem alguns restaurantes dentro do shopping, eu tenho percebido que eles têm procurado explorar o máximo de tempo possível, né, do espaço, né? Gente preparando café, gente preparando happy hour, sim, né? Promoções específicas. Então não está baseado só naquelas refeições que era antes, né? O sujeito está dando uma dinamizada. Mas isso só funciona desde que o projeto arquitetônico ele já tenha claro desde o começo o que ele é. Eu vou te dar um outro exemplo. Um dos meus clientes, um dos cases que eu falei que tem um faturamento um pouco mais alto, em determinado momento ele ia pegar uma loja no shopping em Osasco e era um shopping novo, eu estava vendendo na planta, então esse também é um risco. Vai pegar um shopping na planta, qual que é o seu grande risco? O departamento comercial promete mundos e fundos. Agora, se aquele mix vai funcionar de fato, se vai existir, você só sabe depois que ele abre. Então, entrar no shopping novo, que você tem algumas vantagens para comprar na planta, tem que ter muitas vantagens, porque senão você pode perder muito dinheiro mesmo, principalmente se você for marinheiro de primeira viagem. Agora tem operação que às vezes pega, operação que não pega também, né? Só dando um abraço aí para estar nos assistindo lá do Paraná, Paula Segala, que também é arquiteta do setor de food service. Mas por que eu falo isso? Porque, por exemplo, mesmo redes de outras áreas, como eletrodomésticos, por exemplo, Linha Branca, você tem Casa Bahia, Ponto Frio, todo ano você vê, abriu 100 lojas, mas fechou 20, né? Sim, se divulga que abriu 100, mas ninguém divulga que fechou. Fechou. Mas fechou por quê? Porque a loja não pegou lá, não funcionou, não tinha uma combinação, um mix de produto com o local. Faz fechar natural também, né? Não é fracasso. Né? Se tiver uma equipe de consultores, vai minimizar o número de lojas que ele fecha. Então, assim, tem vários clientes que antes de entrar no shopping, eles nos chamam, por exemplo, esse no Super Osasco, ele me chamou, eu digo, eu estou com 2 lojas para pegar aqui, o total dá 88 metros quadrados. Pego as 2 ou pego uma? E ele é uma marca nova, chama Empório de Comidas, ninguém nunca ouviu falar.
Só que se você for onde ele está em shopping, você vê o tamanho da fila dele, ele incomoda os vizinhos. Eu perguntei, mas você está disputando com alguém? Estou disputando. Com quem? Com uma marca de pastéis. E eu falei, quem que está na frente? Eu estou na frente. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pega a loja do lado direito, certo? E vamos já projetar ela pensando no crescimento para o lado esquerdo. Provavelmente a loja de pastéis vai entrar desse lado. A conta que nós fizemos ali é uma conta, como diz o Eduardo, a gente faz um diagnóstico, né? A loja de pastéis teria que vender 2.200 pastéis para fechar a conta, o custo básico. Não precisa fazer muita conta para saber que não tem como vender 2.200 pastéis num shopping, numa praça de alimentação. Então, o que nós falamos para ele? Não acredito que ele consiga ficar um ano, né? Isso acontecendo, sua loja tendo sucesso, você pode expandir para o lado. A loja dele foi um sucesso, depois de 11 meses ele nos chamou para dobrar a área dele. No meio do caminho, essa loja de pastéis, ela comprou um sistema de um fornecedor de equipamentos, igualzinho do Spoleto, e quis vender massa ali, e é o mesmo fornecedor do Spoleto. Comprou tudo do melhor, tudo bom do melhor, e tentou vender massa. Girou? Não girou. Ninguém vai comer massa na loja de pastéis. Então, assim, a menos que dá para fazer comer massa na loja de pastéis, a menos que ele nasça com esse DNA, entendeu? Então, arquitetonicamente falando, o mix de produtos tem que estar ligado na arquitetura, sim. A identidade tem que ser real, porque não adianta colocar faixa, placa para dizer que você está vendendo, porque isso não vende. O que vende é produto. Tem que ter uma confiabilidade, né? Conceito. A ideia é o conceito, né? Que é tem que ter uma confiabilidade, produto, promete que entrega. Arquitetura, serviço, preço, né? Que é um conjunto aí de fatores. E um conjunto de fatores, então cozinha aberta, quer dizer, tudo isso aí que passa confiança na higiene, como diz a Aurélio, que o produto é bom, mas... Tem uns clientes que chamam que eles estão faturando, mas não estão tendo lucro atualmente, né? Então a gente fala que eles estão com a síndrome da era da TV, era de ouro da TV, né? Então tudo era bonito, tudo funcionava, mas ninguém aguenta mais, né? O Roberto Carlos é um cara legal, canta bem, tem música boa, tudo mas não dá mais para ver Roberto Carlos. Entendeu? Então tem umas coisas da era do industrialismo, que é padronização, fazer em grande escala, ganhar. Todas essas coisas que eram na época industrializada não funcionam mais. O Ford T, ele podia ser qualquer cor, contanto que fosse preto, o Ford falava. Hoje, são tantas opções que você tem no carro quando sai, que você pode ter centenas de carros da mesma modelo diferentes uns dos outros. Falso, né? Porque se você vai na concessionária, só tem o que eles têm para vender. Isso, mas tem essa opção, vai ter essa coisa no ar, né? Que acaba saindo o que mais sai, mas também é isso aí. Mas essa customização, é o falso. Mas é o que ele está falando, é o mau atendimento. Depois as empresas automobilísticas reclamam que estão fechando, estão quebrando. Porque na hora que você vai comprar um carro, tem dificuldade. Tem, porque eles anunciam todas as cores, tem uma cartela linda, aí você vai lá e escolhe, olha, só tenho esse, se quiser um modelo com esses acessórios. Porque o que acontece? O concessionário recebe aquele carro e ele tem que faturar aquele carro que ele recebeu. Então ele não te dá a opção de pedir lá. Então, porque são coisas que a gente precisa pensar como é isso com o restaurante. Similar também, é muito parecido. As coisas se repetem. O franqueado tem que vender aquele cardápio. Queira ele ou não queira, goste ele ou não goste, ele marcou, mudou o cardápio, tem uma coisa que ele não gosta. Você que é formação de administração, é uma pergunta, por exemplo, no shopping, você tem uma operação em tese que permite uma padronização um pouco maior, porque as variantes que você cuida são menores, né? Quando você está num restaurante comercial na rua, você tem todo o estabelecimento, todo o prédio que você é responsável. No shopping não. No shopping você está focado na operação, né? Isso significa você conseguir enxergar um pouco mais onde você está ganhando, onde você está perdendo? Significa que você vai ficar mais próximo do lucro ou não necessariamente? Não, e outra coisa isso também, é da característica do empreendedor. Em termos de custo também, assim, em termos de pessoal, né? Hoje é mais barato o custo de pessoal, de volume de pessoas dentro de um shopping ou não? Não, o que vai determinar isso são duas coisas. Primeiro, a questão desse foco na gestão, entender o que está acontecendo. Não é o shopping, não é uma operação que determina isso. Isso daí é uma característica de operador, de gestor,
de proprietário. Tem gente que desde o momento zero tem lá a sua planilha, tem o sistema de retaguarda, trabalha com aquilo, olha índice, implanta controle, tem planilha, controla ponto, é todo organizado. E tem gente que passa a vida misturando a conta pessoal com a conta da empresa e não sabe o que está dando dinheiro e o que não está dando dinheiro. E então, isso daí eu não acho que o shopping tenha nenhuma influência sobre isso. Óbvio, no shopping você tem algumas coisas que você não precisa se preocupar, do tipo segurança, do tipo estacionamento, algumas coisas já estão resolvidas, então sobra um pouco mais de tempo para você fazer outras coisas, mas quem não tem esse olhar da gestão e da organização administrativa, não é porque está no shopping que vai criar. E a outra questão que você tinha colocado, sabe de qual que é? A segunda? Volume de pessoas. O volume de pessoas depende do conceito. Como a gente falou, você tem no shopping hoje você tem restaurantes que reproduzem as operações à la carte. Redes, inclusive, né, como Outback, eles reproduzem uma operação à la carte. Não é diferente de um restaurante de rua, está situado na maior parte das vezes dentro do shopping. O próprio Coco Bambu e várias operações que eles estão fazendo. Eles estão dentro do shopping, mas não é exatamente o perfil de praça de alimentação. É restaurante dentro do shopping, mas não é um perfil de praça. A gente fala em shopping sempre pensando em praça de alimentação. Isso é um erro, porque a gente não é sempre praça, né? A gente hoje tem vários tipos de operação dentro do shopping, elas às vezes são muito semelhantes às da rua. O que varia muito é o custo de operação e essas outras despesas que às vezes você tem na rua, mas não tem dentro do shopping, do tipo segurança, estacionamento, manobrista, etc. Que isso daí o shopping Nas grandes centros, acho que esse é o diferencial, né? É estacionamento, é segurança e uma demanda. Você tem uma massa crítica, garantido, um fluxo garantido. Então, assim, é cômodo entrar no shopping, mas para entrar no shopping é como entrar, você tem que fazer a lição de casa bem feita. Porque se você não fizer, você pode ser mais um. Existem redes hoje que eu vejo que impressionantemente tem mais de 100 lojas que quando começou eram muito fracas, mas como a competição era pequena, eles cresceram. Mas são redes que daqui a 5, 10 anos, se não se reinventarem, elas não vão mais existir no shopping, eu não tenho a menor dúvida, porque no formato que eles estão trabalhando hoje, eles não têm mais espaço. Os próprios shoppings têm a necessidade de renovar o mix de produtos, porque se o mix não está atraindo o cliente, aquela operação não atrai, não é nem que o operador vai embora. Se ele não está tendo resultado, é porque não está tendo demanda. Se ele não tem demanda, é que o shopping não está atraindo gente suficiente para aquela loja. Ele manda ele embora. Vai no ponto que o Sérgio falou logo no começo. Ele falou assim, eu acho interessante que as praças de alimentações ou os restaurantes são grandes pontos de atração. Todos os shoppings sabem disso, tanto que o estacionamento fica sempre do lado oposto. Se a praça está no térreo, está embaixo, o estacionamento está em cima. E vice-versa, ao contrário também é verdade, né? Se a praça está em cima, o estacionamento está embaixo, para criar fluxo, porque realmente a alimentação vende, né? As pessoas vão com o objetivo de se alimentar. Um abraço aí para o José Carlos Eduardo, projetista de cozinha lá do Rio de Janeiro, que está nos assistindo. Indo para o encerramento agora, Zé Aurélio, do ponto de vista de vigilância sanitária, há diferença de cuidados, há limitações? Não. Tudo é o mesmo na rua ou dentro do shopping? É a mesma coisa na rua que no shopping, só que no shopping a engenharia que aprova o projeto é muito mais chata que a engenharia E você tem problemas o seguinte, por causa de um lavatório de mão, ele não podia ficar num certo lugar porque esteticamente o engenheiro do shopping achou que não podia ficar lá. Não tem nenhuma norma regulamentando isso, não tem nada, mas tinha que ter o lavatório. Então, essa estética deles é que é uma coisa estranha, que você fica... depende do humor de cada dia deles, né? Outra coisa também que tem diferente de rua e shopping é que na rua existem possibilidades alternativas de venda. Havia duas padarias no centro da cidade que a gente estava trabalhando e teve um mês que não tinha muito o que fazer e acabamos criando o buffet. O buffet era um serviço de atendimento de happy hour nas empresas. Então foi feito lá o buffet, colocou no cardápio e começou a vender. Estranhamente começou a vender. Então, passado um ano, o faturamento das duas lojas, eu não lembro se era Cruzeiro, era 80. E o buffet
era mais 80, sem novas instalações. Então, o fato de você também poder fazer uma festa na casa da pessoa com o seu produto, pensar nisso, fazer um atendimento de happy hour, enfim, de festas dentro da empresa, também é um negócio que você pode ter de rua, é mais difícil de shopping, né? E também você pode fechar um restaurante numa festa de rua, você não pode fechar eu vou fechar o shopping para dar uma festa, a não ser que o cara seja um pouco rico pra caramba. Só isso. Mas é a mesma coisa. Ok. Eduardo, Edgar, mais alguma questão para acrescentar? Tá tranquilo? Carlos Taves, outro consultor também que está nos assistindo aí, um abraço. O Zé Carlos Reis publicou em vários grupos aí também, chamando aí para a nossa audiência, né? Lembrando que no próximo dia 20, nós vamos fazer um segundo debate, e no dia 20, nesse mesmo horário das 15h30, diretamente aqui da ANR, nós vamos falar sobre tendências e novos modelos de negócio em restaurantes, com a presença da Renata Zambon, coordenadora do curso de gastronomia lá do SENAC, a Lisandra Maluf e a Melissa Ferraz, que são arquitetas, e a Fernanda Leiva, que é da área de TI no setor. Bom, amigos, agradeço aí a participação de vocês. Também, acho que nós agradecemos três, claro, a ANR, que possibilitou isso daqui, que é muito bom, ao Sérgio, que organizou isso tudo, teve uma dor de cabeça danada com a gente, e merece o nosso aplauso. Muito obrigado. Agradeço bastante, foi um privilégio aí, parabéns para a ANR que está abrindo esse espaço aí, levando para a audiência dos restaurantes decisores esses temas, né? Espero que é um modelo que vingue, né? Tivemos aí o nosso pessoal que assistiu ao vivo, alguns amigos aqui presencialmente, né? E fica aí agora em várias redes, vamos compartilhar para chegar a um grande público. Obrigado, aí damos por encerrada aí a transmissão de hoje. Obrigado pela presença e pela audiência. Obrigado.